Oi pessoal, eu sou a Keila, Application Advisor aqui no Prep Program da Fundação Estudar, e hoje eu vou falar sobre mitos ou verdades no processo de candidatura para universidades no exterior. Mito, na verdade hoje em dia as universidades no exterior conseguem ser extremamente generosas para alunos. Obviamente, se você tem um investimento que você consegue dar para as universidades, isso ajuda muito, mas todo ano a gente vê alunos de baixa renda, inclusive para padrões brasileiros, indo estudar fora. O Prep Program ajuda alunos a se prepararem para isso, então a maioria dos alunos aí que eu ajudo costumam ser de baixa renda. A gente também, com a Fundação Estudar, tem o programa Líderes Estudar, que está com inscrições abertas, e também ajudamos os alunos a realizarem esse sonho de estudar fora com base nos aceites que eles tiverem nos custos, no auxílio de custos que eles precisam. E no nosso portal também vocês podem ver várias oportunidades de bolsa em várias universidades, tanto para graduação quanto para pós-graduação. Mito: os rankings utilizam diversos padrões para colocar a universidade numa certa posição. Às vezes é o tanto de investimento que ela tem em pesquisa, às vezes é a população internacional que aquela universidade tem, às vezes é reconhecimento de outras formas, e aquilo nem sempre significa que a universidade vai ser a melhor para você. Se você não quer fazer pesquisa, o quanto necessariamente que ela tem um bom colocamento em pesquisa vai interferir na sua experiência ou nos seus objetivos futuros. Pode ser que tenha um impacto, mas não é tão grande assim. A melhor universidade para você não vai ser necessariamente a que tem o melhor ranking, vai ser a que se adequa melhor ao que você está buscando na sua experiência acadêmica e universitária. É verdade, pensando principalmente nos processos para os Estados Unidos, as atividades elas não são um complemento, elas são uma parte essencial da candidatura. Então, você ter uma lista ali de atividades é quase tão essencial quanto você enviar suas notas do ensino médio. Tudo isso vai ser analisado pelas universidades para compor o seu perfil completo, de quem você é dentro da sala de aula e quem você é também fora da sala de aula e quem você poderá ser na faculdade. Mito: as universidades mais ricas e famosas, obviamente, têm mais dinheiro, então elas podem dar mais bolsas. Isso não vai ser a realidade sempre. Então, todo ano, inclusive no Prep Program, a gente vê alunos se candidatando para universidades menos competitivas que oferecem bolsas tão generosas quanto. Isso aí vai depender muito do seu trabalho de pesquisa e de se assegurar que você não está se candidatando apenas para universidades que todo mundo conhece, né? Então, tem espaço para todo mundo, tanto nas universidades mais competitivas quanto nas menos competitivas, para tentar alguma bolsa. Verdade, nenhuma universidade vai exigir que você chegue lá sem sotaque nenhum, sendo completamente fluente. Obviamente precisa ter um nível mínimo para você entender as aulas, para você conseguir se comunicar com os seus colegas, mas é super possível você ir num nível que está um pouquinho, ainda precisa de um certo aprendizado e desenvolver isso enquanto você está lá. Em grande parte, mito. Então, sua major será analisada, assim como todo o resto do seu perfil, e as universidades vão colocar a sua major em contexto das atividades que você faz, das notas que você obtém em certas matérias. Dito isso, por que é em grande parte mito? Porque existem exceções. Tem universidades que colocam um peso maior em algumas majors, então se elas sabem que uma major é mais competitiva, porque ela é muito famosa por oferecer aquela major, você que se candidatar para aquela major pode diminuir as suas chances. Tem outras universidades também que levam bem em consideração e são um pouquinho menos flexíveis em relação ao aluno mudar de uma major para outra. Então, por isso, pode ser que tenha um peso, mas para a maioria das universidades não faz tanta diferença. Eles estão analisando a sua entrada para a universidade e não para um curso específico. Mito: e, na verdade, é um dos mitos mais frustrantes que eu observo no mundo de application entre os alunos. Todo ano eu percebo que, sei lá, uma universidade aceitou 3 alunos de engenharia e aí os alunos passam um para outro. Tá, a universidade só aceita aluno de engenharia, então se você está se candidatando para outro curso não vai fazer sentido. Ou a universidade aceita alunos de um tipo de escola específico 3 anos em seguida, então o boato que vai correr se você for desse tipo de escola, então, sei lá, colégio militar, Instituto Federal, uma escola particular específica, enfim, se você for de tal lugar, tem mais chance deles te aceitarem. Isso não existe. Eu gosto de dar uma aula de estatística para os alunos, inclusive, em relação a isso. É uma
pool muito pequena para você conseguir dizer que, tendo certos atributos, você tem 100% de chances de conseguir passar naquela universidade ou suas chances aumentam. Eu acho que uma das piores coisas que alguém pode cometer no processo de application é acreditar nesses mitos, é acreditar que eles sabem o que a universidade está buscando. Ah, se a universidade sempre aceita alguém desse estado, isso significa que eu, sendo desse estado, devo me candidatar porque eu tenho chances maiores, ou o oposto. Essa universidade só aceita pessoas que se engajam nesse tipo de atividade extracurricular. Se eu não tenho essa atividade extracurricular, não faz sentido eu me candidatar. É um dos piores erros que você pode cometer, isso vai diminuir muito suas chances. Todo ano eu tenho um aluno falando, eu acho que eu não deveria me candidatar para essa universidade porque eu não sou como tal aluno ou tais alunos que passaram em anos passados, e o aluno vai lá e passa. Então imagina se ele não tivesse se candidatado. Vai ser um conselho bem clichê aqui, mas é muito essa parte de seja você mesmo, seja autêntico, porque é isso que vai transparecer para as universidades, e você sendo autêntico, você consegue passar para elas melhor quais são os seus valores, quais são suas habilidades, quais são as coisas que você pode desenvolver enquanto estiver lá. Não tente se encaixar no que elas estão buscando, seja você e espere que elas vejam e consigam perceber tudo de legal que você tem para oferecer. Verdade. Então, países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Portugal vão ter processos muito diferentes uns dos outros. Então, vai variar muito quais são as essays que pedem e qual tipo de essay que você precisa enviar, né, em relação a redações, quais são os testes padronizados que você precisa fazer, se, por exemplo, o Enem vai ser relevante para aquela universidade ou para aquele país ou não. Às vezes, até dentro do próprio país, o processo vai ser diferente para as diferentes universidades. Então, carta de recomendação, também alguns países prestam mais atenção, outros pedem menos. Dentro disso, eu acho que o processo para os Estados Unidos talvez seja o mais completo. Então, normalmente, há exceções, obviamente, mas normalmente se o aluno está se candidatando para a universidade nos Estados Unidos, ele consegue reaproveitar muito do que ele vai fazer, por ser o processo que pede mais coisas, para outros países também. Então, tive que escrever redações, consigo utilizar para algumas universidades europeias, por exemplo. Tive que fazer teste de proficiência, e é um curso que eu quero fazer nos outros países em inglês, eu consigo reutilizar isso. Carta de recomendação, tem uma universidade específica na Europa que está me pedindo isso. Então, são processos bem diferentes. É importante que você pesquise muito bem sobre cada um deles, porque pode ser que diferentes países exijam coisas a mais, né? Eu falei que dos Estados Unidos é mais completo, mas os outros países podem pedir outras coisas que os Estados Unidos não pedem. Essa pesquisa é importante para garantir que você vai conseguir realmente enviar sua candidatura e não ter problema nenhum depois com materiais incompletos. Esse é um mito. Eu acho que às vezes os alunos entram num processo de application de candidatura pensando, eu só vou me candidatar para onde eu for. Mas você não está decidindo no momento para onde você vai. Você não sabe qual será a sua realidade daqui a um ano, quais são as opções que você vai ter, e qual é a decisão que você vai querer tomar no fim. Você pesquisar para universidades que talvez você conheça, você pesquisar universidades que talvez no momento você conheça menos, pode te ajudar a expandir sua lista, a descobrir uma Dream School que você nem sabia que existia, que vai ser super interessante para você, e pode ser que aquela Dream School secundária, na verdade, se torne a universidade que te deu mais auxílio financeiro, por exemplo. E vai ser a universidade onde você vai ter mais sucesso para encontrar o caminho que você quer trilhar. Então, não necessariamente. Acho que é sempre importante manter esse equilíbrio na lista do aluno para que ele tenha mais oportunidades para explorar diferentes universidades e não acabe correndo o risco de ficar sem opções, que acho que é o risco maior do processo de application. Verdade. Então, quando as universidades pedem o seu perfil, as americanas principalmente, elas pedem do seu 9º ano ao seu 3º ano. Vai ser muito difícil você conseguir contar uma história coerente se você deixar para se preocupar em relação à sua candidatura só ali nos últimos 6 meses do seu 3º ano. Pensando não só no tempo que você tem para fazer tudo, mas pensando também em que eles vão olhar o seu histórico e ver que talvez antes você não fez absolutamente nada, então não vai ficar legal aí para sua candidatura. No PrEP a gente começa com os nossos alunos ali já no início do 3º ano, pensando em tornar um processo mais sustentável em todos os textos, né, em relação a todos os textos que precisa escrever, pensando em como melhorar as atividades extracurriculares que eles já têm, mas que podem ter resultados ainda melhores, ou a gente ajuda eles a pensarem nos resultados que eles já têm, mas que às vezes eles não conseguem ver com muita clareza.
E a gente pega os alunos do início do ano justamente para permitir um processo mais tranquilo e também para que ali no terceiro ano eles consigam melhorar ainda mais o perfil. Então o PrEP ajuda muito os alunos bem diretamente com essa parte. E se você quer se candidatar para estudar fora, o PrEP pode te ajudar com isso. Application não é sobre ter um perfil específico ou sobre seguir uma fórmula perfeita. É sobre autoconhecimento, é sobre organização, é sobre ter um plano e você seguir exatamente o que você quer fazer para conseguir seguir esse sonho seu. E se você quiser continuar aprendendo sobre bolsas, processos seletivos, entre outros, continue seguindo aqui o Estudar Fora no nosso canal e no portal. Até já!